Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Eu busquei ao Senhor e ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Amém? Maravilhoso Deus, querido e eterno Pai, ó Deus, nós te damos graças, Senhor, por essa oportunidade. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem nos alcançado. Estamos aqui, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos escolhido e tem nos separado, Senhor Deus, para apresentar louvores e um culto agradável a Ti, ó Deus. Que o Senhor possa nesta noite receber o nosso culto racional. Que o Senhor possa nesta noite falar conosco por intermédio da Tua palavra. Senhor, estamos aqui, Senhor, e há um desejo em nossos corações de ouvir a Sua voz, de ouvir, ó Pai, os Teus conselhos por intermédio da Tua palavra. Senhor, eis a Tua noiva, Pai, eis a Tua igreja, Jesus, aquela que o Senhor separou para ser sua, Senhor. Fala com o Teu povo, fala comigo nesta noite, fala conosco, ó Pai, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Podemos assentar, meus amados. Glorifica a Deus com a sua boca e batendo palma bem forte para o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, a palavra de Deus, ela é a bússola do homem que deseja servir a Deus e receber as bênçãos do Senhor. E a própria palavra de Deus, ela testifica que no Evangelho de João, que não fomos nós que escolhemos ao Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu e nos nomeou para que nós venhamos dar frutos e frutos que permaneçam. Então, o nosso Deus que se revelou a nós e que trabalha nas nossas vidas, Ele é o Deus mais desejoso em nos alcançar, em nos abençoar. Só que na vida do homem tudo tem o seu processo e tem um tempo certo para todas as coisas. É o que diz Eclesiastes: há tempo debaixo dos céus para todo propósito, para todas as coisas. E o nosso Deus é um Deus que trabalha na vida do homem, na maneira dele, no tempo dele, no querer dele. Mas tudo que o Senhor tem para nós é bom. O Senhor, Ele tem coisas boas para nós, mas nenhum ser humano, ele pode pular o processo, principalmente o processo de Deus. Eu vejo que às vezes, no nosso dia a dia, alguém pode até pular o processo às vezes numa empresa, às vezes dando um dinheiro ou bajulando alguém. Só que geralmente todas essas pessoas que pulam os processos, lá na frente, elas quebram a cara. É assim. Mas aquele que serve ao Senhor, aquele que busca ao Senhor, ele tem que passar pelos processos. É Deus trabalhando na nossa vida e nos lapidando para que nós venhamos receber tudo aquilo que Ele tem reservado para nós. E eu vejo, amados, o salmista Davi, ele tendo que passar por esses processos. Foi um homem escolhido por Deus. Os irmãos se recordam de Deus levantando Samuel orando por Saul e dizendo: Samuel, até quando você vai ficar orando por esse homem, sendo que eu já o rejeitei? Pega o azeite, pega a botija e vai até a casa de Jessé, porque lá eu escolhi um dos filhos de Jessé, que será um rei sobre o meu povo. E amados, nós vemos Samuel indo à casa de Jessé, e diante dos olhos de Samuel, até diante dos olhos de Samuel, Davi, eu creio que se ele estivesse ali presente,
ele seria rejeitado até pelos olhos de Samuel, porque Samuel olhou logo o que era forte, o que era bonito. Não que Samuel não fosse, porque a palavra diz que ele era bonito, mas era o que Deus tinha escolhido. Às vezes nós nos achamos tão incapazes, mas aquele que nos escolheu, é Ele quem nos capacita. E uma coisa nós precisamos entender, amados irmãos: nós estamos aqui nesta noite, você está aqui nesta noite porque o Espírito Santo te trouxe aqui. E saiba de uma coisa: você é um escolhido de Deus. Foi Ele que nos escolheu, Ele que nos separou. Só que nós precisamos passar pelos processos de Deus. E eu vejo o salmista Davi passando por todos esses processos. Quando nós meditamos nas passagens que é registradas deste homem, o rei Davi, o homem que matou o gigante quando era ainda um adolescente, um menino. Só que nós se esquecemos dos processos que esse jovem, que este rei precisou passar para ser o salmista a qual nós conhecemos, para ser o rei Davi a qual nós conhecemos. Ele passou por lutas, irmãos, passou pelos processos de Deus. Eu vejo Davi sendo ungido na casa de seu pai, mas tendo que esperar seus 14, 15, 16 anos para depois ser ungido como rei de Israel. Foi perseguido, teve que fugir do seu país. Eu creio que passou frio, passou fome, passou pelos processos. Mas uma coisa, amados, o Senhor, Ele nos garante que em todos os processos em que nós temos que passar, Ele estará conosco. Ele será o nosso guarda. Como o próprio salmista escreve, Ele será a nossa fortaleza. Ele vai ser o nosso refúgio em todos os processos que nós precisamos passar. E tudo o Senhor está trabalhando e nos lapidando. Porque como o próprio Deus, quando chama Jeremias e diz: Jeremias, desce à casa do oleiro, eu creio que o Senhor estava dizendo: Jeremias, eu vou te mostrar a forma que eu trabalho e que eu estou trabalhando no meu povo. Aí Jeremias chega e vê o oleiro trabalhando no vaso. E assim é o Senhor conosco. O Senhor, em todos os momentos, Ele está trabalhando na nossa vida. Porque nós estamos, amados, num processo de aperfeiçoamento. É um processo de santificação. Porque o Senhor nos pega lá fora. Nós éramos um barro imprestável. Para que prestávamos outrora, antes de conhecer ao Senhor? Eu, sinceramente, não prestava para nada. Viciado, estava no mundo, não tinha o temor de Deus. Mas o Senhor pega aquele barro velho, cheio de impureza, cheio de pecado, nos lava por intermédio do seu sangue, e agora começa a trabalhar nas nossas vidas, nos santificando. É o processo de Deus, é o trabalhar de Deus na minha e na sua vida. É a forma em todos os momentos, amados, seja nas pequenas ou nas grandes coisas, o Senhor, Ele está trabalhando na nossa vida. E eu vejo, amados, o salmista Davi, ele escrevendo o Salmo 34, e eu gostaria de me ater a esses 3 versículos, o versículo de número 4, 5 e 6, porque como eu disse, a Bíblia, ela é a bússola do cristão. Ela nos ensina o caminho que nós precisamos trilhar. Às vezes nós quebramos a cara, às vezes dá errado as coisas da nossa vida, porque nós não buscamos a direção de Deus. E às vezes alguém pensa assim, mas como? Se eu já tenho orado, se eu já tenho buscado e o Senhor não tem respondido. Mas a bússola está aqui.
Basta você abrir o seu coração e pedir uma direção e meditar na palavra, que ela vai te dar a direção. Nós temos a bússola em nossas mãos, amados, mas às vezes quebramos a cara por não usar a bússola que Deus tem deixado para nós. E eu vejo a palavra de Deus nos dando os passos que nós precisamos trilhar para alcançar aquilo que nós almejamos da parte de Deus. Porque eu creio que cada irmão que aqui está, você tem colocado algo diante do altar, você tem buscado, você tem clamado, como diz o versículo chave desta campanha: na angústia eu clamei ao Senhor. Mas o salmista, ele nos ensina 3 coisas primordiais que nós precisamos fazer e não abandonar, para que nós venhamos alcançar aquilo que nós almejamos da parte de Deus. E o primeiro ponto é buscar ao Senhor. Eu sei, amados, que na vida e na correria que nós temos no nosso dia a dia, às vezes buscamos algo aqui, algo terreno, algo físico. Às vezes precisamos de algo, um socorro, seja na parte financeira, seja na parte material. Nós buscamos às vezes o nosso socorro aqui, naquilo que é físico, naquilo que é palpável. É normal do ser humano. Mas uma coisa nós precisamos entender, que como diz o próprio salmista, o nosso socorro está no Senhor. E às vezes nós procuramos todos os meios cabíveis aqui nesta terra, para depois se lembrar que nós temos um Deus onipotente, um Deus que tem todo o poder em suas mãos, e é o Deus que pode nos socorrer. Seja qual for o seu problema, Ele tem a solução. Ele tem a solução. E o salmista, ele entendendo isso, o salmista escreve este salmo, amados, numa situação em que ele precisava do socorro de Deus. Os irmãos se lembram daquele versículo que diz: Saul matou 1000, os irmãos me corrigem se eu estiver errado, mas Davi matou 10.000. E o principal inimigo de Davi, do povo de Israel na época, eram os filisteus. E quando, amados, Davi ele escreve este salmo, ele estava justamente nas mãos do rei dos filisteus. Os irmãos que leram essa passagem lembram que ele se fez de louco, mas ali não foi a técnica que ele usou, ali foi o socorro de Deus para a vida de Davi. Mas ele diz: eu busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Amados, nós servimos um Deus que ouve as nossas orações, um Deus que contempla quando você dobra os seus joelhos e busca Ele. Saiba de uma coisa: Ele está te ouvindo. Mas às vezes até no silêncio o Senhor está trabalhando. Não quer dizer que às vezes o Senhor ele faz silêncio, que Ele não esteja trabalhando. Não, Ele está trabalhando. Mas uma coisa nós precisamos entender: nós precisamos buscar a Ele, porque Ele é o nosso socorro. É Ele que tem a solução para os nossos problemas. E nós não podemos cessar de buscar ao Senhor. E precisamos entender que é nele que nós vamos encontrar a solução e a saída para os nossos dilemas e problemas. E o salmista, entendendo isso, ele diz: eu busquei ao Senhor e Ele me respondeu, e Ele livrou-me de todos os meus temores. Eu acho lindo, amados, um exemplo que nós temos na Bíblia de perseverança, de buscar ao Senhor. Glória a Deus. E essa mulher, ela
se encontra no livro de Samuel. E o nome dessa mulher se chama Ana. Foi uma mulher que insistentemente buscou ao Senhor. E olha que o seu problema, por isso que eu digo, amados, que Deus às vezes Ele permite certas situações, porque nós sabemos e entendemos que tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. É o Senhor permitindo. Eu me lembro que ainda quando estava lá no mundo, o Senhor permitiu certas coisas na minha vida para que eu entendesse o chamado da salvação que Ele tinha na minha vida. E tudo contribui para o bem das coisas do Senhor. E eu vejo a palavra de Deus dizendo que Deus havia cerrado a madre de Ana. A Bíblia, amados, ela diz claramente: e o Senhor cerrou a madre de Ana. O próprio Deus permitiu aquela luta na vida de Ana, porque Ele tinha um propósito, porque Ele queria levantar um homem segundo a sua vontade, segundo o seu querer, para estar à frente do povo de Israel. Deus já contemplava a prostituição de Ofni e de Finéias. Deus já contemplava Eli não fazendo a mínima com as coisas de Deus. E o Senhor já tinha um projeto para Samuel. O Senhor já tinha um projeto. E eu vejo o Senhor cerrando a madre de Ana. E o Senhor esperava algo de Ana. Às vezes, amados, as coisas acontecem na nossa vida porque o Senhor espera algo de nós. O Senhor espera algo de nós. Às vezes passamos por lutas, por dificuldades, mas às vezes é o Senhor trabalhando no vaso, é o Senhor lapidando, é o Senhor formando, é o Senhor dizendo: eu espero algo de ti, porque foi eu que te escolhi e te separei para ser meu. Eu vejo Ana quando ela entende, mas eu digo que Ana, ela foi um exemplo, porque ela não desistiu, e ela buscou naquele que podia dar uma resposta para ela. A Bíblia diz que Ana, ela subia todos os anos com Eucana, e ela sempre chorava diante do altar, ela buscava o Senhor, e era só o Senhor que podia dar uma resposta para ela. É o Senhor que podia trazer a solução para os problemas de Ana. E ela buscou. E a própria palavra testifica em 1 Samuel capítulo 1, versículo de número 12: e perseverando Ana em orar, Eli a observou. E perseverando Ana em orar, o Senhor a observou. Só que antes disso, Ana entendeu o querer de Deus para a sua vida e para aquele que iria ainda nascer através dela. Ela fez um voto, e no voto que ela fez, ela separou Samuel para ser do Senhor. Ela disse: Senhor, se o Senhor me der um filho varão, ele vai ser um nazireu, não vai passar navalha sobre o cabelo dele, e ele não vai beber vinho, ele vai ser um nazireu. Resumindo, ele vai ser do Senhor, ele vai ser separado para a tua obra. Quando ela entendeu o querer de Deus, o Senhor abriu a madre. Mas Ana, ela foi um exemplo de uma mulher que buscou no Senhor. Busque no Senhor, porque Ele tem a resposta que você precisa. E o salmista não para por aí, amados. No versículo de número 5, ele traz um ponto que nós precisamos observar, porque o Senhor, Ele nos dá a direção por intermédio da sua palavra, e nós passamos a buscar ao Senhor. Só que uma coisa nós precisamos entender: isso não quer dizer
que nós não vamos passar por lutas, por batalhas, ou que o inimigo não vai se levantar para fazer com que nós venhamos desistir daquilo que o Senhor tem para nós. A própria Ana foi um exemplo. A Bíblia diz que quando ela ia para se sacrificar junto com o seu esposo e buscar ao Senhor, Penina, ela fazia o quê? Ela perseguia, ela humilhava Ana. E nós temos um inimigo, como diz o apóstolo Pedro, ele está ao nosso derredor, e é ele que se levanta para que nós venhamos desistir dos projetos que Deus tem nas nossas vidas. Aí o salmista vem dizendo: olharam para ele e foram iluminados. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Um ponto, amados, que é primordial para nós que servimos ao Senhor, é olhar para Ele, é olhar para o Senhor. É Ele que tem a solução para os nossos problemas. Porque às vezes eu creio que tem muitos irmãos e irmãs aqui que têm buscado a Deus, que têm orado em favor de alguém que ainda está lá no mundo. Só que parece que quanto mais você ora, parece que mais aquela pessoa se afasta do temor de Deus. Mas, amados, uma coisa nós precisamos entender: nós temos buscado aquele que tem todo o poder para trabalhar e para nos alcançar, e é a Ele que nós precisamos manter os nossos olhos fitos, é no Senhor. Às vezes nós buscamos a Ele, mas deixamos de olhar para Ele e olhamos para o problema, olhamos para a dificuldade, olhamos para a luta, e aí a nossa fé, ela vai lá embaixo, e aí nós vacilamos na fé, porque achamos que o Senhor não pode fazer, não pode libertar. Nós duvidamos do nosso coração. E a palavra de Deus nos ensina nesta noite que nós precisamos olhar para o Senhor. Se você está buscando a Ele uma resposta para o seu problema, olhe para Ele. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para o problema, olhe para o Senhor. Eu me lembro, amados, que eu quero deixar esse testemunho de algo que o Senhor falou para minha mãe quando ela orava por mim. Porque eu estava no mundo, irmãos, lá nos vícios, nas bebedeiras, vivendo conforme o mundo vive, e a minha mãe orando por mim, para que Deus alcançasse a minha vida, para que Deus completasse a obra na minha vida, me revelasse a salvação. E eu me lembro que o Senhor, às vezes, Ele traz respostas, às vezes não, o Senhor traz respostas para aqueles que buscam a Ele. E o Senhor começou, só que às vezes a resposta de Deus não é da forma que nós queremos. Uma coisa nós precisamos entender, amados: o coração do homem é enganoso, como diz a palavra, mas Deus é o Deus que sonda os corações. Nós não temos como ensinar o Senhor a trabalhar, porque Ele sabe a forma certa de agir e trabalhar no coração do homem. E eu creio que a minha mãe esperava Deus agir e trabalhar na minha vida de uma forma diferente. Só que não. O Senhor começou a me apertar. Eu tinha um bom emprego, perdi o meu emprego. Tinha saúde, perdi a minha saúde. E eu creio, eu sei que toda mãe que vê o seu filho sofrendo, ela sofre junto. Mas era o querer de Deus, era o trabalhar de Deus. Irmãos, eu peguei uma cólica de rins, que eu deitava no piso, no chão da casa da minha mãe e chorava que nem uma criança, de tanta dor que eu sentia. Mas eram as mãos de Deus, era o trabalhar de Deus.
A minha vida financeira foi assim. E eu me lembro que a minha mãe me contando que um dia, ela orando e falando: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Aí o Senhor um dia levantou um servo e diz assim: tem uma mãe aqui que você tem orado para que eu venha trabalhar na vida do seu filho. Só que você está pedindo misericórdia. E eu falo para ti: não peça misericórdia, deixa eu trabalhar na vida dele. Amados, uma vez que apresentamos algo diante do altar, nós devemos olhar para o Senhor e deixar Ele trabalhar, porque Ele sabe a maneira certa de agir e de trabalhar na vida do homem. Ele é o oleiro e Ele sabe quando precisa apertar um pouco. Ele sabe trabalhar e Ele sabe a maneira certa de agir. E nós precisamos olhar para o Senhor. E tem um homem, um exemplo, todos esses versículos eu vou trazer um exemplo para nós. Um homem que eu amo essa passagem. Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, e o versículo de número 26. Os irmãos vão saber quem eu estou citando aqui. Esse homem se chama Simeão. Foi um homem, amados, que recebeu uma promessa da parte de Deus. Eu creio que tem irmãos aqui que receberam promessas que ainda não se cumpriram. E às vezes parece que a situação que você está vivendo, parece que cada vez mais essa promessa se afasta de ti. Mas saiba de uma coisa: aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Mesmo que o ambiente ou a vida que você esteja vivendo diz para você que a promessa cada vez mais ela se afasta de ti, confia naquele que te fez a promessa, porque ele é fiel para cumpri-la. E eu vejo Simeão vivendo isso, porque Simeão foi um homem, amados, que recebeu uma promessa de que ele não morreria sem antes ver o Messias prometido de Deus, o Consolador de Israel. Só que, como eu disse, Simeão ele vivia no tempo em que o silêncio de Deus pairava sobre o povo de Israel. Simeão viveu no período intertestamentário. Foi os 400 anos em que o Senhor não levantou profetas. E era um povo que era acostumado a ver o agir de Deus e o falar de Deus no seu meio. Mas Simeão viveu nesse tempo. Só que foi neste tempo que Deus fez uma promessa para Simeão. E Simeão, ele em todos os momentos da sua vida, ele olhou para o Senhor. Ele não olhou para os fariseus hipócritas da época. Ele não olhou para a vida espiritual do seu povo. Ele olhou para o Senhor. E o Senhor que o prometeu no tempo dele, ele cumpriu a sua promessa. Não precisa, amados, nós ajudarmos o Senhor. Simeão estava lá, eu não sei se na sua casa, na rua, mas o Espírito Santo falou: Simeão, vai para o templo, porque hoje eu vou cumprir a promessa que eu te fiz. Simeão pôde contemplar as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Mas o segredo está: olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Às vezes, amados, nós deixamos aquilo que de mais precioso o Senhor tem para nós, para as nossas vidas, porque deixamos de olhar para o Senhor. Isaías 45, 22, o Senhor falando acerca da salvação, ele diz assim: olhai para mim vós, todos os termos da terra, e sede salvos. Se os irmãos meditar nesse versículo, o Senhor ele nos mostra aquilo que nós precisamos para segurar, para abraçar,
para não perder aquilo que de mais precioso o Senhor colocou nas nossas mãos, que é a salvação. Nós sabemos que na nossa caminhada de cristão, nós vamos ter problemas. Uma coisa, amados, nós precisamos entender: a igreja do Senhor, ela não é perfeita, ela tem defeitos, porque ela é composta por membros, e esses membros são homens e mulheres, e todo homem, ele é falho. Mas uma coisa nós precisamos entender, que a cabeça é Cristo, e é Ele que nos promete e nos dá a salvação, e Ele é perfeito em tudo que Ele faz, e é para Ele que nós precisamos olhar. E às vezes olhamos para o defeito do irmão, olhamos para o defeito da irmã. Eu sou falho, eu não sou perfeito, mas o Senhor que eu sirvo, Ele é perfeito, e Ele me chamou e me deu o privilégio da salvação, e é para Ele que eu preciso olhar, porque Ele é perfeito. Então o segredo está: olhe para o Senhor, não olhe para o seu problema, não olhe para a sua luta, não olhe para a sua incapacidade, mas olhe para o Senhor que te escolheu e que te nomeou para que você venha dar frutos para Ele. Glória a Deus. E aí o versículo 6, o versículo que nós vamos encerrar, amados. Clame ao Senhor. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Clamar ao Senhor. Não cesse de clamar. Eu sei que às vezes na nossa trajetória vai ter momentos que nem palavras nós vamos ter, mas chora, não cesse de clamar. Eu creio que através do nosso choro, Deus está ouvindo o gemido do nosso coração. As nossas súplicas e orações estão chegando diante dele, mas não cesse de clamar. Continue clamando, mesmo que as coisas vão na direção oposta daquilo que você esperava da parte de Deus. Não cesse de clamar a Ele. Continue clamando, porque no tempo dele Ele vai agir. No tempo dele, saiba de uma coisa: Ele vai parar e vai te escutar e vai te socorrer. E eu meditando e fazendo, elaborando o sermão, eu me recordei de uma mulher, que ela nos dá um exemplo, amados, de uma mulher que insistiu, que clamou, e clamou, e clamou, até o momento em que o Senhor parou para ouvir o clamor dela. E eu gostaria de meditar junto com a igreja e ler essa passagem, lá em Mateus, capítulo, já vou estar encerrando, tá, irmãos? Mateus, e o capítulo de número 15, e o versículo de número 22 a seguir. Glória a Deus. Diz assim: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Agora para um pouquinho aí, irmãos, presta atenção aqui. A Bíblia cita que ela clamou ao Senhor. Só que essa mulher, ela estava já há algum tempo clamando e dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque os discípulos de Jesus ficaram incomodados, porque aquela mulher estava há algum tempo gritando atrás deles. Ela não cessou de clamar.
Ela não desistiu, ela perseverou, ela continuou clamando ao Senhor, até que chegou o momento em que o Senhor para ouvir o clamor daquela mulher. E amados, Deus é o Deus que conhece o nosso coração. Jesus já sabia a petição daquela mulher. Jesus já sabia o que aquela mulher precisava. Mas eu vejo às vezes o próprio Deus nos provando, para ver se de fato nós temos fé, que Ele tem o poder para resolver os nossos problemas. E o Senhor, às vezes, o próprio Deus, Ele vai nos provar. Ele vai nos provar, sabe para quê, irmãos? Não é para mostrar para Ele, mas é para mostrar para nós mesmos aquilo que está dentro do nosso coração. E eu vejo que Jesus para, e aquela mulher chega, conta o seu problema, e Jesus traz uma palavra dura para ela. Mas Deus conhecia o que estava aqui no coração dela. Jesus sabia que aquela mulher não ia desistir. Ele apenas colocou para fora para que os discípulos contemplassem a fé daquela mulher. E aquela mulher diz: Jesus, cura minha filha, porque ela está endemoniada, ela está oprimida. E Jesus diz: não compete tirar o pão dos filhos para lançar aos cachorrinhos. Olha a palavra que o Senhor trouxe para aquela mulher. Mas essa mulher é um exemplo de uma mulher que clamou e que não desistiu daquilo que ela almejava da parte de Deus. Porque ela diz a Ele: Senhor, mas até os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Ela colocou para fora a fé que ela tinha em Jesus. E nós precisamos exercer essa fé que o Senhor plantou dentro de nós, através do Espírito Santo. Busque ao Senhor, olhe para o Senhor e clame a Ele, porque no tempo dele Ele vai te socorrer. E uma coisa nós precisamos entender: o Senhor sabe o tempo certo de agir e de operar. Às vezes pensamos: mas o Senhor está tardando. Senhor, olha a situação. Cadê o Senhor? Cadê as suas promessas? Irmãos, vocês acham que Davi, nos momentos em que ele era perseguido, você acha que ele não disse: Senhor, quando vai se cumprir? Senhor, olha a minha situação. Saul está no meu encalço, olha a luta que eu estou passando. Mas quando chegou o tempo de Deus, tudo aquilo que Deus havia prometido para Davi se cumpriu. Aleluia! E tudo aquilo que Ele te prometeu, se você estiver buscando a Ele, se você estiver olhando para Ele, clamando a Ele, saiba que vai acontecer na sua vida. Porque o Deus a qual nós servimos, Ele é um Deus onipotente. Ele é um Deus onipotente. Para encerrar, amados, o Salmo de número... Glória a Deus, deixa eu ver se eu acho o Salmo. Salmo de número... Seu nome, Senhor, deixa eu lembrar do Salmo agora. Lembrei uma passagem, mas... Salmo de número... Louvado seja o nome do Senhor. É o salmista dizendo com todo fôlego que o Senhor é um Deus onipotente. É um Deus que tem todo o poder em suas mãos. Mas eu me esqueci o salmo. Glória a Deus, louvai ao Senhor. Me esqueci o salmo, fugiu da minha memória. Mas o Senhor, Ele tem todo o poder para cumprir as suas promessas na minha
e na sua vida. Não desista de buscar. Às vezes as coisas parecem indo de mal a pior, mas não cesse de buscar ao Senhor. Persevere, continue clamando, continue buscando, porque no tempo dele Ele vai alcançar a sua vida. Amém, igreja? A igreja compreendeu a palavra de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé, meus amados. Vamos orar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos. Oremos ao Senhor. Glória a Deus. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por essa maravilhosa oportunidade, ó Pai. Se estamos aqui, Senhor, é porque o Senhor tem nos escolhido, é porque o Senhor tem nos separado, é porque o Senhor tem lindas promessas na nossa vida, Pai. Que o Senhor possa alcançar, que o Senhor possa fazer este coração entender os projetos que o Senhor tem, Pai, para ele e para ela, Senhor. Que nós não venhamos desistir, Senhor, mas que possamos continuar olhando para aquele que nos chamou, para aquele que nos escolheu, para aquele que nos separou para a sua grande obra, Senhor. Ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja, nos ajuda a entender, ó Deus, os projetos que o Senhor tem nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, amados? Eu gostaria de dar uma oportunidade para minha esposa. Ela vai estar orando pelos dons. Salmo de número 124, versículo de número 8, é o versículo que eu estava buscando. O nosso socorro está no nome do Senhor. Mas não para por aí. O salmista diz algo, amados, que justamente nos mostra a onipotência de Deus. O nosso socorro está no nome do Senhor. E aí ele completa: que fez os céus e a terra. Ele completa dizendo: porque Ele é um Deus onipotente, e Ele fez todas as coisas por intermédio da sua palavra. É um Deus poderoso, é um Deus que pode alcançar a sua vida e os seus problemas. Como diz um louvor, não é nada diante do Deus a qual nós servimos. Amém? Glória a Deus. A oportunidade com a minha esposa, palmas bem forte para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Vamos falar com o Senhor. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, confirma, Senhor, Espírito Santo de Deus, estou na dependência do Senhor, meu Pai. Vem confirmando, Pai, derramando a tua graça, vai derramando o teu poder, Jesus. Alcança os corações aqui nesta noite. Nós precisamos do teu socorro, da tua misericórdia. Tu és aquele que conhece os nossos corações, a nossa angústia, a nossa luta, a nossa necessidade, nosso problema. Senhor, não há nada impossível no Senhor, não há nada, meu Deus, que o Senhor, aleluia, possa fazer. Tu és aquele que pode tudo. Nós confiamos no Senhor. Jesus, confirma as bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Queridos, eu gostaria de fazer algo diferente aqui. O Senhor me mostrou algo aqui. O Senhor nunca me deu uma revelação assim. E hoje Ele me mostrou aqui esse altar. Ele me mostrava umas nuvens negras aqui nesse altar. E eu pedi para o Senhor, para que eu possa entender. O vaso aqui é de barro, irmãos. Aleluia. Aí o Espírito Santo de Deus falou no meu coração para me chamar os obreiros e as obreiras da casa do Senhor estão aí. Quem é obreiro e quem é obreira aí? Daqui do Guaraituba, os obreiros e as obreiras daqui do Guaraituba que fazem a obra do Senhor. Eu gostaria de chamar aqui na frente.
Irmãos, eu quero fazer isso direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Meu esposo vai orar por cada um de vocês. Porque não foi em vão que o Senhor levantou vocês, irmãos. Nós estamos lidando com a obra do Senhor. Nós estamos lidando com almas, com vidas que precisam do socorro da misericórdia. Aí o Espírito Santo de Deus manda dizer para vocês, obreiros e obreiras, se abracem, unem as suas forças, aleluia, porque é a obra do Senhor. Grande coisa o Senhor quer fazer neste lugar. E Ele conta com vocês. Aleluia! Aleluia! Quem puder, levanta as mãos para cá e nós vamos orar. Ele me conta mais. Eu sinto, aleluia, a obra do Senhor aqui nesta noite, Jesus. Eu sinto que o Senhor vem fazer algo diferente. E é começando pela vida desses obreiros, Senhor. Vai derramando a tua graça. Vai derramando, Senhor, a unção do céu. Vai enchendo os corações deste lugar. Meu Deus, vidas que estão, Senhor, cansadas de tanta luta, de tanta dificuldade, de tantos problemas. Senhor, meu Deus e meu Pai, vai trabalhando na vida deles. Aleluia, conta o Senhor. Aleluia, que eles possam ser mesmo a luz do teu Espírito Santo. Que alguém possa ver eles e ver o brilho do teu Espírito Santo, Senhor. Coloca as tuas mãos, meu Deus. Coloca as tuas mãos, ajuda, Senhor. Aquele que está com dificuldade no problema. Senhor, aquele que está cansado e desanimado, Senhor, levanta. Tu tens poder para levantar. E levanta mais. Tu tens poder para levantar o que está caído. Tem obreiro caído. Tem obreira desanimada aqui nesta noite. Mas no nome do Senhor Jesus, essas nuvens negras vão embora. Porque é o Senhor que está trabalhando, meu Pai. É o poder do Senhor, meu Deus, na vida desses irmãos e dessas irmãs, Senhor. Continua trabalhando no meio do teu povo. Continua, Senhor, manifestando a tua presença e o teu poder, Senhor, aqui neste lugar. Nós cremos e nós confiamos no milagre, meu Deus, na providência divina. Abre as comportas do céu, Senhor, a favor deste povo, a favor desses obreiros que têm pelejado pela causa do Senhor. Estende as tuas mãos, capacita, no nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço, Pai. Aleluia. Confirma a bênção, receba a bênção para a glória de Deus. Aleluia. Bata palma e exalta o nosso Deus, irmãos. Graças a Deus. Aleluia. Eu creio neste Deus, irmãos. Eu creio. Eu creio. Aleluia. Eu gostaria de ajudar agora o meu irmão aqui. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor me mostrou uma rosa, minha irmã. Uma rosa muito bonita. Mas acontece que essa rosa, ela estava se murchando, irmão. Ela murchava. Bendito é o nome do nosso Deus. Aleluia. Bendito é o nome do nosso Deus. Eu vou te dizer uma coisa, irmão. É a sua vida espiritual que está assim. Aleluia. Cada dia você vai se murchando. Aleluia. Diante da presença do nosso Deus. Mas se você crê, aleluia, o Senhor te coloca de pé aqui nesta noite. Aleluia. Você falou nesta noite para o Senhor. Você dobrou o seu joelho. E você falou para Deus: Senhor, eu não estou aguentando mais. Senhor, eu não estou suportando mais essa rosa murcha, aleluia. Mas que o Senhor, aleluia, traz vida para você nesta noite, minha irmã. Você crê na vitória do Senhor? Aleluia. Deus te dá saúde espiritual aqui nesta noite. Você sabe da situação que você está passando. Aleluia. Deus quer entrar com providência. Aleluia. Você crê? Venha, minha irmã. Venha aqui, creia e receba o milagre das mãos do Senhor. Aleluia. Oh,
Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Não para não, meu irmão. Não desista não. Aleluia. Às vezes é difícil mesmo. Às vezes nós estamos como uma rosa bem murcha. Aleluia. Aleluia. Mas o Senhor, aleluia, nos coloca de pé de novo. Santo é o nome do nosso Deus. Eu gostaria de orar por uma dessas crianças. Me revela o Espírito Santo de Deus que o inimigo está oprimindo uma dessas crianças. À noite, toda noite é uma luta. Aleluia. Mas sabe o que ele quer atingir? É os pais. É os pais. E ele usa quem? Essa criança. Aleluia. Bendito é o nome do nosso Deus. Que é a vitória das mãos do Senhor. E a luta só é à noite. Só é à noite. Deus abençoe. Não é, meu querido. Eu gostaria de ajudar. Santo é o nome do nosso Deus. Tem uma criança aqui que precisa do socorro do nosso Deus. Venha. Aleluia. Eu achava que estava lá, mas é justamente. Aleluia. Aleluia. Quem crê na vitória do Senhor, Jesus ajuda essa criança, essa família, Senhor. Meu Deus, eu canso, Senhor, o lar, a casa. Jesus vai repreendendo toda a força do mal, Jesus. Coloque as tuas mãos de poder, Jesus. Estenda as tuas mãos de misericórdia. É o que eu te peço, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Eu gostaria de ajudar um irmão aqui. Me revela o Espírito Santo de Deus que esse irmão está quase para sofrer uma trombose nas pernas, irmão. Às vezes a dor na perna é tão insuportável que parece que vai arrancar as suas pernas. A dor é insuportável mesmo. E Deus está te guardando de uma trombose, irmão. É livramento de Deus para a tua vida. Você crê na misericórdia do Senhor. É o socorro de Deus para a tua vida, irmão, nesta noite. Aleluia. Eu peço para que seja bem rapidinho por conta do horário nesta noite. Cadê, meu irmão? Você está aqui. Você sabe da luta que você está passando, da dor que você sente. Aleluia. Não é simples não, é complicado mesmo. Se Deus não completar a obra, meu querido irmão, você vai ter que passar pelo médico e as coisas vão se complicando. Aleluia, que é a vitória das mãos do Senhor. Uma vez eu chamo meu irmão, a segunda vez eu chamo meu irmão. Louvado seja o nome do nosso Deus. Santo é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Coloca as tuas mãos, Jesus. Coloca as tuas mãos, meu Deus. Eu gostaria de ajudar uma irmã aqui. Me revela o Espírito Santo de Deus. Seu problema é estomacal, é no estômago, irmão. Uma gastrite muito severa no teu estômago. Aleluia. O Senhor me mostrou você tendo que fazer uma cirurgia. Meu Deus, só o Senhor. Aleluia, que é a vitória do Senhor. Às vezes a dor no estômago é só a misericórdia de Deus. E causa ânsia de vômito, irmão. E dói muito o teu estômago. Que é a vitória das mãos do Senhor. Isso vai gravando coisas muito mais piores na tua saúde. Vai complicando muitas coisas. Mas o problema é o teu estômago. Que é a vitória das mãos do Senhor. Venha, Mariana, pode vir, receba. Aleluia. Senhor, aleluia. Jesus é bom, é bom, é bom até demais. Ninguém sabe agradecer as obras que Ele faz. Jesus é bom, é bom, é bom até demais. Ninguém sabe agradecer as obras que Ele faz. Quem crê em Deus, muitas maravilhas faça. Por algo que vencia expulsa Satanás. Quem crê em Deus, muitas maravilhas faça. Por algo que vencia expulsa Satanás. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não crê
Deus abençoe a vida dos irmãos. Um prazer estar novamente com os irmãos. Os irmãos orem em nosso favor. Deus venha nos ajudar nesta grande obra. Amém? Passa para o diácono. Pode encerrar? Se coloque de pé, igreja. Vamos encerrar? Então vamos fazer a oração da fé. Glória a Deus. Levante as suas mãos aos céus. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, querido e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos, a Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu nesta noite, ó Pai.